tecnologia muda todo dia. Se a gente não tiver antenado ao que muda, a gente não evolui. Então a mensagem que eu deixo é o que gosta, é o que quer fazer, engaja, estuda e busca o espaço. Um dia muito feliz aqui no estúdio da NetGlobe, onde nós estamos gravando, através do nosso programa Entrevista 50 CIOs, os capítulos que vão compor o livro Por Trás da TI. E o nosso convidado de hoje, Lúcio Oliveira. Lúcio, como eu havia te dito, um grande prazer poder te receber. Obrigado pela sua presença. Eu que agradeço, muito feliz por estar aqui. Muito legal. Lúcio, é como nós estávamos falando aqui, né, que por trás da TI não tem só o menino da TI. Né? Tem o ser humano, tem o pai, tem o filho, né? Tem o profissional e a gente se orgulha muito da profissão que nós escolhemos para a nossa vida. Mas queríamos dar vários passos para trás para relembrar momentos felizes, né? Da nossa infância, da nossa história. Conta um pouquinho da sua história para nós, Lúcio. Conto sim. Bom, nasci em São Paulo, né? Vivi lá até os meus 26 anos. Tive uma infância como todo moleque de São Paulo, né? Com o pé no chão, brincando nos campinhos de terra. E aí, assim, passando por toda aquela fase, né? De escola e tudo mais. Eu tive uma infância muito, muito boa, assim, não tenho o que reclamar. Mas a gente tem, em algum momento a gente começa a crescer. E aí a gente começa a pensar exatamente no que a gente vai ser, né? E aí eu tentei algumas coisas, né? Fui fazer eletrônica, que estava muito em alta na época. Acho que hoje nem existe mais essa área de eletrônica, mas era muito comum nas escolas antigamente. E aí eu fui lá, tentei, não me dei bem. Entrei na faculdade lá no São Judas, na Moca, em São Paulo. Antes do São Judas, eu ainda fui para um colégio técnico lá no São Judas e depois eu fui para a faculdade de São Judas. E você terminou o colégio técnico? Chegou a terminar? Terminei o colégio técnico e aí fui para a faculdade. Quando eu fui para a faculdade para fazer eletrônica, as primeiras semanas de aula eu falei assim, cara, isso não é para mim, não. É para mim. Deixa eu ir procurar outra coisa. Aí saí da faculdade, o meu pai falou assim para mim, cara, não dá mais, bicho, você precisa achar alguma coisa, não dá para você ficar vivendo aí do jeito que tá, não. E ver o que você quer ser na vida. E aí eu peguei, falei para ele assim, cara, acho que eu quero fazer tecnologia. Que na época não chamava tecnologia, chamava informática mesmo, né? Então eu fiz um curso, um tecnólogo em informática. E aí meu pai falou, vou te dar um incentivo e tal, e te ajudo a entrar no campo de trabalho. Entrei para fazer estágio num grupo, no Grupo Silvio Santos. Foi o primeiro pontapé que ele me ajudou a dar. E de lá para cá, assim, a trajetória mesmo de crescimento, de buscar o conhecimento, de evoluir cada dia mais na carreira e chegar até onde eu cheguei, onde eu estou hoje. Não satisfeito ainda, acho que a gente tem ainda uma trilha ainda pela frente, mas a gente foi evoluindo, sabe, gradativamente. E acho que isso daí só trouxe para mim bastante alegria, assim, porque eu tive uma ajuda inicial, mas o resto foi através da minha busca, sabe, do meu conhecimento, da minha... Ô Lúcio, quando moleque ainda, você era daqueles que desmontava o rádio, depois tentava montar de novo? Você era aquele cara fuçador, gostava de coisas manuais ali? Como que você era? Sempre, cara. Mas eu só desmontava, eu não montava de novo. Eu montava outra coisa, menos o rádio. Montava um robô, montava um quebra-cabeça, mas nunca montava o rádio. E eu sempre tive essa curiosidade, assim, até hoje eu tenho, assim, de pegar um equipamento e entender como ele funciona por dentro. Né? E olhar os componentes
E com tudo, assim, sabe? Como é que as coisas funcionam. Eu sempre tive essa curiosidade e tenho até hoje. Até hoje eu fico pensando, e não só com tecnologia, mas, por exemplo, como é que uma máquina de lavar funciona? Como é que um micro-ondas funciona? Uma televisão cada vez mais fina. Com mais resolução. Com mais resolução. Então, assim, eu tenho essa curiosidade e eu acabo, de alguma forma, buscando isso, sabe? Com equipamentos velhos, com outras coisas que a gente tem, e aí a gente vai fuçando. E acho que isso daí que desperta também o nosso lado na questão de inovação, de outras coisas também, porque starta, né? Eu acho que essa forma essa forma não, mas isso que a gente tem, essa curiosidade, na verdade, desperta para a gente também um poder de inovação, né? Acho que tudo vem também da curiosidade. Lúcio, qual idade você começou a mexer com o computador assim? Você foi bem na infância, já foi mais crescido? Computador na sua mão veio com que idade? Com o computador foi com 15 anos. 15 anos. 15 anos. Era um computador daqueles da tela verde ainda, né? Que eu fiz lá um curso de Basic. Basic. Fiz um curso de Basic. Eu não tinha computador em casa, e até porque eu queria entrar nesse mercado, mas não sabia, as coisas eram muito caras. E aí a gente falou, não, vamos esperar um pouquinho mais, depois a gente vê para comprar. E eu entrei no mercado de trabalho com 16 anos. Eu comecei minha jornada com 16 anos. E mexendo com o quê, Lúcio? Mexendo, a princípio, com grande porte. Tá. Né? Eu era operador de computador, então eu executava processos BETS. E processos BETS no grande porte comecei com cartão perfurado, depois com grande porte de fato. Até que em 96, mais ou menos, a gente fez o downtime do grande porte e a gente partiu para o micro. Aí começa aquele ciclo de downsizing, né? O famoso momento dos downsizing, Exatamente. Né? E assim, foi marcante porque você saía de um equipamento que ocupava uma sala gigantesca para equipamentos que entrava dentro do armário. Dentro de um espaço bem menor no armário. Então, falando de evolução da tecnologia, inclusive, a gente sai de... Eu operava computadores enormes, né? Então, dali a gente partiu para micro. Lembro até hoje, nós fomos para Novell, na época. E depois, lá para 98, 99, a gente migrou para o Windows, que era o Windows 3.1, Windows NT, e aí foi, né? Foi. Que bacana. E aí vem essa jornada até hoje. Lúcio, então assim, você começou por uma característica de ser um garoto muito, interessado, ou seja, gostava dessas inovações, fez o colégio técnico, foi para a faculdade, ainda talvez estava naquelas indecisões. E quando que foi aquele gatilho que você falou assim, pô, eu sou um cara de fato de TI, né? Quando que a TI começou, tipo assim, ser extremamente importante na sua vida porque você já tinha uma família, precisava pagar suas contas? Qual que foi esse grande momento aí que a TI é encarada como uma profissão e você já não voltaria mais? Olha, eu acho que quando eu entrei para fazer o estágio, ali eu já vi que era aquilo que eu queria. Mas assim, ainda dava tempo para eu mudar alguma coisa. E de fato eu não queria, cara, porque aquilo era a minha paixão. Assim, eu acordava muito feliz na segunda-feira para ir trabalhar e ficava triste quando chegava sexta-feira às 6 horas da tarde. Então assim, aí do estágio eu fui efetivado e quando eu fui efetivado eu falei, cara, putz, vou viver disso. E é isso que eu quero e fui para frente. E ali eu não olhei mais para trás e falei assim, putz, podia ter feito algo diferente. Eu penso em algumas coisas hoje, mas para agregar e não para voltar atrás. Se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria tudo de novo, porque é disso que eu gosto. Nasci para ser para ser um menino da informática. Nasci para ser da tecnologia, não nasci para ser outra coisa. Então eu acho que desde quando eu comecei de fato
a fazer o estágio e a trabalhar. Acho que essa é a resposta para a sua pergunta. Legal. Lúcio, a gente tem aqueles momentos áureos da nossa carreira, né? Que é mais ou menos assim, né? Se der certo, puta, eu dou um passo à frente. Se der errado, puta, eu vou ficar aqui com aquele sentimento. Vem na sua cabeça algumas passagens, ainda nessa época, início de carreira, né? Que foi aquele momento, foi assim, puta, eu dei uma trucada aqui, deu certo, um case de sucesso que te fez subir um degrau acima na sua carreira. Você lembra de algumas passagens? Lembro de algumas, sim. E teve algumas. Teve uma inicial que eu acho que foi quando o Grupo Silvio Santos teve uma brilhante ideia de montar um shared service. Participar desse projeto foi assim, enriqueceu bastante, muito, em todos os aspectos. Tinha algumas coisas, por exemplo, que eu não me dava bem, né? Então, por exemplo, política. Se colocar no lugar do outro, sabe? E algumas outras coisas que foram acontecendo ao longo do projeto. O projeto teve também muitos altos e baixos, mas de aprendizado, ele foi um projeto, sim, fantástico. Ali eu acho que eu tive uma mudança de mindset no sentido de tratamento com as pessoas, de entender quando é que você pode, quando é que você não pode, como é que você fala, como é que você não fala. Então eu acho que assim, esse para mim foi um aprendizado gigantesco. Teve alguns outros ao longo da carreira, porque eu acho que tudo na etapa da vida da gente, ela vai subindo o degrau, né? É. Então teve esse primeiro, depois eu participei de um projeto para um relançamento do carnê do baú ainda lá na Jequiti. Teve a implantação do e-commerce, e tudo isso você vai entrando num mundo da qual você lá atrás só via de longe. Então você deixa de ser simplesmente, falando do e-commerce, por exemplo, você deixa de ser simplesmente o cara da TI e passa a ser o cara do negócio e passa a ser o cara que está lá na ponta vendendo um produto XPTO. O carnê do baú, como é que você faz alguém hoje comprar um carnê, pagar por 12 meses e após os 12 meses de pagamento ele ir lá resgatar um produto? Ou seja, você faz um financiamento sem o cara ter um produto. Então, você deixa de ter aquela visão simplesmente da tecnologia, onde você coloca sistemas, hardware, notebook, computador, essas coisas, e passa a ser o cara também do negócio. A discutir, inclusive, inserção de comercial em televisão, chamadas, publicar app, como é que você faz com que aquele app chegue onde tem que chegar. Então, você acaba englobando outras coisas juntos. Então, acho que cada coisa dessa daí vai te evoluindo para fazer você chegar onde você almeja, né? Eu acho que você tem que ter um objetivo. Você tem que saber onde você quer chegar. Legal. Ô, Lúcio, você sabe que entrevistando centenas de pessoas da área de TI, talvez a dificuldade mais vista e atestada aqui é essa relação com as pessoas, né? São os tal dos soft skills. Exato. Né? Então, assim, a gente gosta muito de mexer com máquina, a gente gosta de sistema, um negócio ali, mas a gente sempre tem uma dificuldade com as pessoas. Como que você trabalhou isso? Né? Ou seja, como que você foi... hoje você tem uma posição executiva, hoje você tem um time, né? Hoje você dialoga muito com as áreas de negócios, com o board da companhia, participa da jornada do negócio da empresa, né? Você foi trabalhando esse lado, né? Ou seja, foi na academia, foi na prática, você teve algum mentor? Como que foi isso? Eu acho que assim, tem um pouco de tudo isso, tá? Eu acho que eu fui buscar também ajuda
em academia, fiz alguns cursos importantes para gestão de pessoas, para olhando a pessoa, né? E quando você está numa posição de C-level, por exemplo, você trata muito mais com pessoas do que com máquina. Né? E ali tem gente de tudo quanto condição. Né? Então, assim, tem hora que você tem que dar um ombro para a pessoa chorar, tem hora que você precisa dar uma incentivada, tem hora que você precisa dar um empurrão, tem hora que você precisa dar uma segurada. E, assim, tem que saber tratar com cada um desses. Eu acho que na minha trajetória lá no Grupo Silvio Santos, eu tive alguns espelhos lá nesse sentido. Né? Tive um chefe que fazia muito esse trabalho, cuidava muito das pessoas e ele tinha esse cuidado, até na forma como ele falava com as pessoas, mesmo quando ele brincava. Então, você vai se espelhando nessas coisas. E fui buscar a academia. Mentor, assim, eu tenho alguns que talvez eles nem saibam que foram meus mentores, mas é um espelho que a gente busca. Então, acho que é uma mescla de tudo isso aí. Legal. Lúcio, um dos objetivos nossos aqui do programa é fomentar mais a carreira de tecnologia. Nós sabemos muito bem que hoje existe um déficit muito grande, né, de mão de obra qualificada em TI. Né? A TI, a informática da sua época, da minha época, é bem diferente de hoje. Totalmente. Você tinha, na nossa época, anos 80, 90, a gente tinha dois caminhos. Né? Ou você era programador, né, linguagem de programação, ou você ia para o lado de hardware, sistema operacional, rede. Né? E hoje você tem, talvez, dezenas de disciplinas hoje na área de TI. Né? Você tem dados, você tem cibersegurança, você tem dev, squad, projetos, integração, tem uma infinidade aí de... A TI ficou muito democrática, né? Ficou. Você não precisa bastante. ser um cara de TI para poder agregar valor dentro do mundo da TI. Né? Exato. E olhando esse público novo, né? essa juventude que está pegando o negócio, mundo internet, mundo de IA, né? já pegando conteúdos ricos, né? Que mensagem você deixaria, né, para essa moçada que está chegando, mas que às vezes fica assim, poxa, mas será que TI é a profissão do futuro? Não é? Ou seja, você é um cara já rodado, com bastante experiência. O que você diria para alguém que está prospectando uma carreira em TI? Você sabe que eu já escutei muito isso, tá, Renato? Assim, será que TI vai perdurar? Será que a gente vai ter uma jornada longa? E aí acontecem algumas coisas. E, de fato, algumas coisas ficam pelo meio do caminho. Outras, elas chegam coisas novas. Então, eu acho que assim, a mensagem que eu posso deixar é: acredite, nada vai acabar. Tecnologia ainda vai ser, ainda é e vai ser ainda cada vez mais o que vai mover o negócio no mundo. Você comentou sobre IA, sabe? E aí a gente tem IA cognitiva, IA generativa, IA, sabe? Dezenas de coisas de inteligência artificial que vai vir para agregar. Mas tem que acreditar e tem que trabalhar e batalhar, cara. Assim, estudar. Tecnologia muda todo dia. Se a gente não tiver antenado ao que muda, a gente não evolui. Então a mensagem que eu deixo é o que gosta, é o que quer fazer, engaja, estuda e busca o espaço. Legal. Lúcio, a gente estava conversando nos bastidores aqui, né? A tecnologia, ela é muito prazerosa, mas ela exige muito que a gente esteja no campo, esteja lado a lado com o cliente interno, cliente externo, né? Ou seja, fazer um trabalho realmente de assessment, de discovery, para entender como que a TI pode ser mais relevante para o negócio, né? E o que você gosta, além da TI, final de semana, para dar aquela relaxada, dar uma quebrada nesse mundo? O que você gosta, além da TI? Cara, assim, eu gosto de cozinhar. Ó, que legal. Mas cozinha bem? Cozinha. Cozinha. Bom, pelo menos não reclamaram até agora.
Mas é meu hobby, assim, cara. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de reunir a família, sabe, os amigos. E, putz, a galera em volta, assim, a gente batendo aquele papo, sabe? Isso é o que eu valorizo. Então, assim, eu procuro aos finais de semana estar presente com a minha família, né? Já passou aquela época onde você tinha que trabalhar, né? Eu acho que agora eu faço isso durante a semana bastante, mas aos finais de semana eu reservo os finais de semana para minha família, assim. Legal. E acho que isso faz muita diferença. Bacana. Muita diferença. Lúcio, a gente tem aquele ditado, né? O mercado tem um ditado que, assim, poxa, você não faz nada sozinho. Nada. Né? Se você quiser ir muito rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, consistente, vá com pessoas. E a gente tem um capítulo aqui na nossa conversa que é valorizar, né? Colocar o lado de ser grato, né? Às pessoas que são fundamentais na nossa jornada de vida e profissional. Seja a família e sejam também os líderes, né? Os mentores, as pessoas que passaram pela nossa vida e deixaram ali uma marca, né? Como você mencionou um pouco aqui na sua conversa. Quem são essas pessoas e o que vem na sua cabeça quando você para reconhecer pessoas que foram fundamentais na sua vida? Foram e são, né? E são. São. Né? Então, acho que em primeiro lugar é minha esposa, cara. Assim, ela entrou junto comigo na jornada. Então, vocês estão quanto tempo juntos? A gente fez agora dia 11, 20 anos de casados. Que legal. Nós estamos juntos mesmo há 25 anos. Uma vida, né, Lúcio? Uma vida. Ou metade dela. Mas, assim, ela, assim, fantástica, né? Ela, cada ideia, cada aposta que eu faço, ela é uma grande incentivadora, sabe? Então, ela em primeiro lugar. E eu tenho algumas pessoas, né, amigos meus, trabalharam comigo, Paulo Cury, que trabalhou comigo no Grupo Silvio Santos, também teve uma jornada comigo bastante interessante lá. É um grande amigo meu até hoje, então também é um cara que às vezes a gente se encontra, me dá alguns conselhos. E alguns chefes que eu tive que também, de alguma forma, deram uma direcionada, sabe? E deram um empurrãozinho, né? Ali pra gente também. Ou puxou a gente e falou, cara, você tá indo muito rápido, vamos com a gente aqui que você vai mais longe. Então, assim, eu acho que são essas pessoas aí. Legal, bacana. Importante relembrar muito, cara, de tudo muito isso, bom. né? Lúcio, e como que você está olhando o futuro? Né? Ou seja, o futuro da posição do profissional de TI, não só da liderança. Como que você olha o futuro da profissão de liderança, de TI? Olha, Renato, das coisas que eu tô vendo, assim, com relação a isso, tem muita molecada nova chegando no mercado e eu percebo que essa molecada que está chegando, eles não têm muito compromisso com isso, né? Ou talvez nem tenha objetivos com isso. Então eu acho que esse é um investimento que talvez todos nós precisamos fazer, de trazer essa garotada para dentro do mundo de gestão. De tecnologia, mais especificamente. Eu vejo muita gente querendo ser um cientista de dados, ser um cara de cibersegurança, mas assim, o cara que quer cuidar das pessoas, ter a gestão, eu acho que isso está se perdendo, inclusive na academia. Eu acho que a gente precisa repensar lá na academia esses valores, sabe? Essa formação de gestão. Então, assim, essa é a minha percepção que eu vejo da molecada de que está entrando no mercado de trabalho hoje. Não digo amanhã, mas daqui a uns anos, eu acho que isso daí vai acabar sendo um problema. A gente vai começar a colocar em gestão gente despreparada. Lúcio Oliveira, que bate-papo bacana, a gente poder trocar um pouquinho essas histórias, essas passagens de vida e essas são as nossas histórias, né? No caso, a sua história contada por você mesmo.
Obrigado. Fica aqui meu muito obrigado pela sua contribuição a esse nosso projeto. Uma jornada longa, né? Centenas de histórias sendo documentadas, coletadas, e a gente está criando aqui a base, né, de bons exemplos daquilo que deu certo para a gente deixar para as próximas gerações aí. Muito obrigado. É isso aí. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Valeu, parabéns. Valeu.